Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, que nós pedimos para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe essa mensagem para que o sistema compreenda que a mensagem é relevante e assim nós possamos alcançar mais pessoas com uma boa reflexão da palavra de Deus direcionada pelo Espírito Santo para que nós possamos crescer em conhecimento. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial e que neste momento de paz, neste momento de busca espiritual, a sua mente e o seu coração estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Permita que Deus fale com você, no seu íntimo, de uma maneira muito especial, de uma maneira muito particular. Todos vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio, todos vocês que ouvem esta mensagem, o nosso propósito é que vocês tenham crescimento espiritual, mas que, acima de tudo, vocês recebam do Senhor uma mensagem que vá muito além das nossas palavras humanas. Nós sabemos que o que Deus fala, a nossa mente, o nosso coração, é muito maior do que qualquer palavra humana que pode ser dita. Então, deixe o Espírito Santo falar com você. Chegamos ao momento da nossa reflexão em que José, do Egito, encontra agora com seus irmãos e com seu pai. Este momento do encontro, do reencontro, é um momento muito forte. Quando nós reencontramos aquela pessoa que nós amamos, ou aquele grupo de pessoas que nós amamos, como é o caso aqui de José, encontrando primeiramente com seus irmãos e depois com o seu pai. O momento do reencontro é um momento que envolve muitas emoções, muitos sentimentos. Muitas vezes o perdão tem que ser liberado, muitas vezes o diálogo tem que ser franco, tem que ser aberto, para que situações do passado possam ser resolvidas. Mas o mais importante é a presença de quem nós amamos. Quando nós paramos para pensar, nós percebemos algo interessante a respeito dos relacionamentos e dos sentimentos humanos. Primeiro, com relação aos sentimentos e às emoções, nós só nos decepcionamos com aquelas pessoas que nós geramos expectativas, com aquelas pessoas que nós amamos, com aquelas pessoas que nós admiramos. São essas pessoas que muitas vezes nos decepcionam e nos decepcionam porque são íntimas, porque são queridas do nosso coração, porque compartilharam de alguma maneira da vida conosco, de alguma maneira algo desta pessoa ficou em nós, seja ela de fato parente com laços de sangue, seja na construção da família que foi feita ao longo da vida, sejam laços fraternais dos amigos que nós nos relacionamos. Eu sempre falo que os amigos formam a família que nós podemos escolher. A família forma a família, a família é formada pelos amigos que Deus nos dá a oportunidade de escolher. E como é bom nós temos esta oportunidade de formar a nossa família social, a nossa família dos laços de trabalho, a nossa família do laço matrimonial, a nossa família que nós viemos de origem dos nossos laços de sangue. Deus nos dá muitas oportunidades
de nós estruturarmos a nossa família dentro da construção da vida que nós temos. Mas ao longo da vida, também nós sabemos que o trato com o ser humano é difícil de lidar no dia a dia. Muitas vezes nós nos decepcionamos com pessoas que nós amamos. E como eu já disse, nós só nos decepcionamos com quem nós geramos expectativas. Se você não tiver expectativa positiva a respeito de uma pessoa, você não vai se decepcionar com ela, porque, na verdade, o que ela faz ou deixa de fazer não interessa para você. Mas, quando você gera uma expectativa de alguém que você admira, que você aprende com esta pessoa, que você compartilha de alguma maneira da vida dela e ela compartilha da sua, a pessoa que te ajudou a crescer, te ajudou a se formar, te ajudou a se aproximar de Deus. Quando você tem uma pessoa assim, essas pessoas, na sua mente, no seu coração, geram expectativas. E quando essas expectativas não são correspondidas, também geram decepções. Também, dentro dessa questão do reencontro, para que essas decepções sejam resolvidas, em primeiro lugar, tem que ser compreendido a presença de Deus, tem que se permitir ser transformado pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo. Tem que buscar compreender, acima de tudo, os desígnios de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida, os propósitos. É por isso que se aproximar de Deus, conhecer a Deus de uma maneira íntegra, de uma maneira verdadeira, nos faz conhecer a nós mesmos, para que nós sejamos libertos dos nossos conceitos e preconceitos, para que nós possamos jogar fora os sentimentos e ressentimentos tolos, negativos, aquilo que só nos traz prejuízo, tem que ser transformado, tem que ser descartado. Mas para que isso possa ser compreendido, eu tenho que buscar a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, com tudo com aquilo que eu sou. Todo o meu ser tem que se voltar para o Senhor. Na expressão hebraica da palavra aleluia, aleluia quer dizer todo o meu ser louva ao Senhor. Assim deve ser a nossa vida, assim foi a vida de José, com os seus conflitos, com a sua imaturidade, com as suas questões pessoais. Ele buscou conhecer a Deus, ele manteve a sua integridade, a sua fidelidade. E agora, como governador do Egito, uma pessoa extremamente bem-sucedida, ele tem a oportunidade de reencontrar os seus irmãos e seu pai, e não apenas reencontrá-lo, mas estender a mão, ajudar, proporcionar uma vida melhor. E sabe, irmãos e irmãs, o proporcionar de uma vida melhor, acima de tudo, vem do primeiro passo da reconciliação, do perdão, do aconchego no afeto, no coração. Proporcionar uma vida melhor é você ter paz no seu coração, ter paz na sua mente, ter paz com Deus. Quando você tem paz, a sua vida naturalmente, ela passa a ser uma vida melhor. Uma vida em que, apesar das dificuldades e adversidades do mundo, você pode deitar e encostar no seu travesseiro e descansar tranquilamente, assim como o salmista coloca, que em paz me deito e em paz me levanto, porque eu sei quem cuida de mim durante o sono.
saber que nós somos cuidados de Deus, que a nossa postura de vida é aprovada por Deus e que nós resolvemos questões que estavam pendentes para serem resolvidas. E como eu já disse, muitas vezes para que chegue esse abraço do perdão, para que chegue esta reconciliação, há necessidade do diálogo, da verdade. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que, conhecendo a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você apresenta os seus motivos de ressentimento e quando o outro está aberto a ouvir aquilo que te magoou, aquilo que te ressentiu negativamente, quando há diálogo entre pessoas que se amam, certamente Deus está presente e o Espírito Santo irá fortalecer e unir os laços de amizade, os laços fraternais, os laços de amor entre as pessoas. Sejam familiares com laços de sangue, como eu já disse, ou não. Sejam amigos que formam a família que nós podemos escolher. Sejam pessoas do trabalho, sejam pessoas do estudo. As pessoas que nos são referência na vida. José agora recebe os seus irmãos e o seu pai, e ele se declara para todos que até então não o haviam reconhecido. Eles passaram tanto tempo distantes, eles passaram tanto tempo longe, que não se reconheciam mais na voz, na aparência física, não se reconheciam no caráter e na personalidade, porque tudo foi transformado, tudo foi mudado. Você provavelmente pode ter algum parente ou algum amigo, alguma pessoa que você gostaria de conversar de novo, rever. E sabe que a nossa mente humana é muito curiosa, porque o que fica gravado na nossa mente é a última imagem daquilo que foi visto. Então, muitas vezes, nós queremos encontrar uma pessoa e temos na nossa mente a aparência física dela da última vez que nós vimos. Temos na nossa mente a voz que pela última vez nós ouvimos. Temos nos nossos sentimentos e emoções a impressão de como a pessoa era da última vez em que foi encontrada. A questão é que todo ser humano está em constante mudança. E neste processo de mudança, muda-se a aparência física, muda-se a voz, muda-se a personalidade, o caráter, e nós esperamos que mude tudo para melhor. Só que, ao rever, muitas vezes nós nos tornamos pessoas irreconhecíveis. E quando encontramos outras pessoas que nós não vemos há muitos anos, há muito tempo, nós temos dificuldade de reconhecê-las. Assim é José encontrando com seus irmãos e com seu pai. Ele não foi reconhecido. E o seu pai, é claro, já pensava que ele estava morto. Os irmãos não tinham ideia de qual seria o paradeiro de José, porque ele foi vendido como escravo. Os irmãos jamais poderiam imaginar que ele se tornaria o governador do Egito. Como um escravo pode se tornar um governador, um líder do status de governador? É somente pelo poder de Deus que isto pode acontecer. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, muitas vezes nós temos dificuldade até de acreditar do que Deus fez conosco. Como que o Ivan Fidelis se tornou um pastor, se tornou um exegeta linguístico de hebraico e grego, como que se tornou um conselheiro bíblico em psicanálise para família e sexualidade. Como que nós temos a oportunidade de estarmos conversando hoje aqui?
É só pelo poder de Deus e a direção do Espírito Santo. É só assim, se permitindo ser transformado, fortalecido, porque nós conhecemos a nossa história. E dentro da nossa história, nós sabemos que dificilmente chegaríamos aonde estamos. Todos nós somos assim. José, ele se apresenta para os seus irmãos, para o seu pai, ele fala, eu sou José, irmão de vocês. É claro que todos se assustam, porque vem à mente o que eles fizeram como irmão. E José, percebendo que eles se assustam, José, cheio do Espírito Santo, do amor e do perdão divino que há agora na sua mente, no seu coração, ele olha para os seus irmãos e fala, calma, fica tranquilo, não precisam se assustar, porque o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bênção. Irmãos, é muito lindo de nós observarmos que o mal que o mundo tentar fazer contra nós, contra você, contra a sua família, se você estiver com integridade, com fidelidade diante de Deus, qualquer mal que o mundo tentar fazer contra você, Deus vai transformar em bênção, porque Ele tem o poder para transformar e restaurar todas as coisas. Infelizmente, existem muitas pessoas e muitas situações em que nós não temos a oportunidade de fazer esta reconciliação, até porque, para que haja reconciliação, tem que haver transformação dos dois lados. Tem que haver perdão dos dois lados. Tem que haver Deus habitando em ambos os lados, em todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Não basta apenas estar de um lado da história, um lado do perdão, porque senão você acaba sendo humilhado, massacrado pela outra pessoa, você acaba toda hora se rebaixando, se diminuindo para tentar a reconciliação, e quando o outro lado não foi transformado por Deus, ele acaba tentando te prejudicar mais ainda. É claro que Deus vai intervir, mas muitas vezes as consequências disso demoram a serem resolvidas, tanto nas questões humanas cotidianas, quanto principalmente dentro das questões espirituais, emocionais e psicológicas. Quando nós olhamos para a história de José, ele superou todos os traumas, todas as adversidades, todas as emoções negativas, todos os seus sentimentos destrutivos, ele superou tudo pelo poder de Deus, porque ele se manteve a todo tempo na sua integridade, na sua fidelidade e na sua comunhão com Deus. Os seus irmãos também, seu pai, se permitiram ser transformados pelo Espírito Santo, e agora esse encontro onde José se revela, mesmo com a surpresa e com o susto dos irmãos, José fala, eu não vou fazer nada contra vocês, pelo contrário, agora eu posso ajudar vocês. Deus me enviou em primeiro lugar para que eu pudesse ter condições de ajudar vocês. E como é bom quando a gente pode estender a mão, quando a gente pode amar, quando a gente pode ajudar as pessoas que nós amamos. Nós nos sentimos realizados, porque este é o propósito da vida, este é o propósito de Deus para nós, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós podemos estender a mão, quando nós podemos socorrer, quando nós podemos ajudar. É o melhor que nós podemos fazer e assim nós nos sentimos realizados. José convida seu pai e seus irmãos para morarem no Egito. E aí, Israel, que era Jacó, Israel,
com os seus filhos, passam a morar no Egito. Eles foram para o Egito não como escravos, eles foram para o Egito como convidados. Convidados pelo filho que se tornou governador pelo poder de Deus e foi transformado pelo Espírito Santo. Assim também pode ser a sua vida. Uma vida de vitórias, uma vida de êxito, uma vida em que nas suas conquistas você poderá estender a mão para quem você ama, se você se permitir ser transformado e guiado pelo Espírito Santo. Oferecer o perdão, oferecer a reconciliação, a paz, também se o outro lado se permitiu ser transformado. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial, que vocês tenham a direção do Espírito Santo e a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque acima de tudo nós fomos reconciliados pelo Senhor em Cristo Jesus, que se entregou por nós e enviou o Espírito Santo para nos conceder sabedoria e discernimento para tudo que tivermos que fazer. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que está ouvindo, e que eles sejam ricamente abençoados pela tua presença e a tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.